Meus queridos irmãos, boa tarde, Pastor Júnior mais uma vez com vocês. Hoje é terça-feira, dia 9 de março de 2021 e esta é mais uma edição do Pão das Três, quando juntos oramos, quando juntos buscamos aí a presença do Senhor e estamos também nesse período estudando Provérbios e hoje já estamos chegando ao capítulo 6, quando Salomão começa então a tratar ainda mais, das questões práticas, do dia a dia, das suas observações e de como a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, que vem do céu, deve afetar as nossas relações, as nossas atitudes e também as nossas decisões. E hoje a gente vai pensar um pouquinho a respeito disso, sobre ser fiador e sobre a questão do trabalho e da preguiça, que é o que Salomão está trabalhando aí nesses 11 versículos do capítulo 6. Deus possa nos abençoar, então, nos acompanhar durante todo o nosso encontro desta tarde. E como sempre fazemos, um ato maravilhoso, espiritual, vamos orar, dando início ao nosso encontro. Pai, muito obrigado, Pai, por mais um Pão das Três. Obrigado pela presença dos irmãos, ó Pai, que nos acompanham nessa tarde. E rogamos, ó Pai, mais uma vez, que a Tua misericórdia nos acompanhe, nos abençoe, guardando as nossas vidas, ó Deus, os nossos lábios, os nossos passos, e nos dando, ó Deus, sabedoria, ó Deus, e também nos dando força, ó Pai, disposição e energia para fazer, ó Deus, e para realizar a Tua vontade. Obrigado pela vida dos irmãos que já estão conosco, pelos que vão chegar, e que a participação, ó Pai, de cada um deles também seja proveitosa, ó Pai, para o nosso culto e para o nosso encontro. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Cantar o hino, também bem conhecido, eu sei que a gente canta de vez em quando, que é o hino 395, que é o Cristo satisfaz, satisfação em Cristo. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem. Falsa paz ou vão prazer, por quanto o crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, com esse amor do Salvador. Agora estou contente, agora estou contente. Todo das honras para mim, perderam seu valor. Já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal ao ver a glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, com esse amor do Salvador. Agora estou contente, agora estou contente. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só aqui viver, pelo modo que me deu prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, com esse amor do Salvador. Agora estou contente, agora estou contente. É isso aí, Cristo satisfaz, Hino 395 do cantor cristão. Os irmãos já estão participando conosco aí, já estão aí no chat. Nunca esqueça, de dar aquela compartilhada. Mais uma vez, não estamos em busca de views,
Hoje um número muito grande de pessoas participando dos nossos encontros aqui do Pão das Três, mas o objetivo, né, maior é exatamente acessar os irmãos, que são os irmãos da nossa igreja, né? As pessoas, às vezes elas esquecem, estão ali no tumulto ali do dia a dia, e é legal receber o link, você dá uma olhada, daquela instalada, né? Então, todos os dias aí que eu não estou, né, na direção aqui do Pão das Três, eu tenho procurado compartilhar para os irmãos lembrarem, tá? Vocês já devem ter percebido, né? Essa lista de oração ela é bem antiga, né? Ela está aí praticamente desde o começo do Pão das Três e compartilhando os pedidos. E agora a Vera tem feito o seguinte, ela tem postado, os irmãos já devem ter visto aí, com 1 hora, né, antes do culto, mais ou menos, para dar tempo de nós pastores olharmos, para dar uma provocada nos irmãos também, para darem uma atualizada nos seus pedidos de oração, tá? Então a gente faz uma pequena correria aqui, um pouquinho antes aqui de começar o Pão das Três, todos os dias, para dar aquela ajustada na lista de oração. E quero agradecer porque vocês têm colaborado bastante. E aliás, isso aí é outra coisa, Vera, preciso lembrar também da gente começar a compartilhar essa lista no grupo dos homens. Porque ele tá com a gente, que são os pastores, né? E no grupo das mulheres, a gente precisa começar a compartilhar isso aí também no grupo dos homens. Então, me lembra disso aí também, tá? Para a gente ter uma participação aí dos homens também orando, cientes aí dos pedidos, e quem sabe até contribuindo, né, também com pedidos, com motivos de oração, se bem que chegam por outros meios também, né, em particular, em outros grupos, chegam também, às vezes até aqui no Pão das Três. Então vamos manter a nossa lista de oração atualizada, e também, obviamente, né, à medida que as questões forem sendo atendidas, resolvidas, os pedidos vão saindo, né, os nomes vão saindo da nossa lista. A gente não quer ninguém na nossa lista de oração para sempre, não. Principalmente se for um problema, né? A gente quer mais orar e ver a pessoa sendo abençoada, tendo o problema resolvido, tá? Então é isso aí. Hoje, então, a gente vai dar uma olhada em Provérbios capítulo 6, os versos de 1 a 11. Eu ia falar até o 19, mas aí entra um assunto um pouco diferente a partir do versículo 12, e eu resolvi separar para o nosso próximo encontro aí, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho, está bem na cara aí do tema, né? Nem fiador e nem preguiçoso. Então são dois ensinamentos aí que Salomão já traz para a nossa vida desde a antiguidade, aí, né? Não seja fiador das pessoas, não seja fiador de ninguém, e também jamais seja preguiçoso. Hoje as pessoas usam uma outra palavra para preguiçoso, que é procrastinador. A procrastinação é mais um nome para preguiça, né? Porque a preguiça não é só, aquela lentidão, é o deixar para depois, é o ir largando para lá e tudo mais. Então a procrastinação só é um nome mais pesado, né? Mais forte, assim, mais retumbante, digamos assim, para a preguiça. Então, hoje uma mensagem contra a procrastinação e contra ser fiador dos outros e tudo mais. Então vamos dar uma olhada nesse texto, vamos ler, depois da leitura nós vamos orar e depois da oração nós teceremos aí os nossos comentários. Filho meu, né, já sabe, quando começa com filho meu, é um outro assunto aqui que está começando na carta, nessa carta escrita, né, que são os provérbios de Salomão. Se ficaste por fiador do teu companheiro, e se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Faze, pois, isso agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter, aí muda de assunto, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo superior e nem oficial e nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquerejando, um pouco cruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Eita, né?
Então são textos aí já bastante conhecidos e que trazem ideias muito importantes. Antes de entrar nos nossos assuntos aqui, eu queria chamar a tua atenção para uma questão muito importante. A Bíblia trata de conselhos práticos ao longo de toda ela, começando desde o primeiro conselho lá, ou até antes disso, quem sabe, né? Não vai lá e não toma do fruto, não é? Porque não era a vontade de Deus. Olha, o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Quando surgem ali as tábuas dos mandamentos e vêm as ordens, né, sociais, políticas, religiosas do povo, a respeito de como eles deveriam cuidar de todas as coisas, cuidado com doenças, com sujeira, afastamento social, né, quando tinha alguma praga e tal. Então, esses conselhos práticos dados pela Bíblia, eles devem ser vistos também sob um aspecto espiritual. Eles todos estão de natureza espiritual. Ou seja, todos eles estão dentro do plano de Deus para o bem do seu povo. Então, não são conselhos e ideias com menor importância, porque tratam talvez de uma coisa muito prática e que a gente ainda cisma de olhar assim, está fora da igreja. Ontem o pastor Márcio, no Pão das Três, ele falou muito sobre o secularismo, né? Ele falou sobre o perigo, né, do secularismo. E o perigo é esse mesmo, da gente fazer uma separação entre assim, que é a minha vida religiosa, que é a minha vida com Cristo, que é a minha vida no mundo como cidadão. Quando a gente separa essas duas coisas, a gente comete um erro muito grande. E a gente faz essa separação até quando às vezes a gente está lendo a Bíblia. A Bíblia está falando para não ser fiador, mas isso não tem a ver com a minha vida espiritual, com o meu relacionamento com Cristo. A Bíblia não está falando de não ser preguiçoso, porque Deus quer que eu seja trabalhador, mas não é algo realmente espiritual que tem a ver com a minha relação com Cristo. Não, é o contrário, tem tudo a ver com a sua vida espiritual e tem tudo a ver com o seu relacionamento com Deus, com Cristo, tá? Então, não é para a gente dar menos atenção, não é para a gente dar menos importância para esses assuntos, porque eles são igualmente importantes dentro da nossa salvação, dentro da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus e com relação também às outras pessoas. Então vamos lá. Então hoje vamos falar primeiro, né, sobre o não ser fiador. Aqui Salomão está prevendo que chegou aos seus ouvidos a informação de que o filho dele ficou como fiador. Então ele está imaginando aqui essa situação e agora ele já está todo enrolado. Por quê? Ele deu a mão, como diz o texto, né, aquela coisa que se faz entre homens, apertou a mão, fechou o negócio. Até um passado relativamente recente era assim. Hoje em dia, se alguém aperta a tua mão num acordo, não quer dizer muita coisa, não. Aliás, nem documento mais está valendo nada, nem a justiça está valendo mais nada, né? Nem documento assinado em cartório, na presença de testemunhas, está valendo mais nada. Estamos vivendo um tempo terrível. Então, ele fala assim, colocou lá, pronto, você está endividado, você fez uma dívida, você se tornou fiador, você se tornou devedor. Por que ele se preocupa? Porque ele sabe da honestidade do filho dele. E sabe que o filho dele vai se doer por aquela dívida. Ele vai arcar com aquela dívida. E ele sabe, olha, você acabou de ser fiador de uma pessoa estranha, de uma pessoa não confiável. Então ele está dizendo para ele assim, vai lá e se humilha. Ele fala exatamente isso. Faz de tudo para sair desse compromisso. Foge, corre dele. Por quê? Senão ele vai te causar um prejuízo muito grande, ele vai te atormentar. Porque você, como uma pessoa honesta e direita, você vai pagar as dívidas do bem que você se tornou fiador. Então, a primeira ensinamento é um ensinamento interessante, porque no fundo o que ele está dizendo é o seguinte, a gente não deve confiar nas pessoas, principalmente se essa confiança, né, que é exigida de nós, ela pode comprometer a nossa vida e o nosso bem-estar. Isso não está querendo dizer que você não deve se comprometer com ninguém e ajudar ninguém. Veja que aqui ele está falando a respeito de se tornar fiador, né? Então, quantas pessoas que a gente conhece, e crente, né? Crente tem a mania de ser bonzinho, né? Bonzinho entre aspas. Nós somos chamados para ser pessoas boas, a bondade, a benignidade,
é o fruto do Espírito Santo agindo em nós. Mas também, né, eles devem ser regados a sabedoria, a perspicácia. Lembra que Jesus falou, sejam simples como são as pombas, mas também aprendam a ser astutos como são as serpentes. Não é? Você tem que olhar e saber assim, tô para me enrolar, tô para me colocar numa situação difícil. A gente não é fiador só de dinheiro, não. Às vezes a gente se torna fiador de segredos. Isso é um negócio muito perigoso, né? Às vezes tem pessoas, por exemplo, que elas sabem de coisas ruins que estão acontecendo na vida de outras pessoas e elas se comprometeram em guardar segredo em relação àquilo. E muitas vezes guardar segredo pode ser algo extremamente ruim. Ruim para você, mas principalmente ruim para as pessoas que estão envolvidas. Então, o crente, ele aprende a não ser fiador nem de dinheiro, nem fiador de segredos ou outros tipos de fianças que a gente pode imaginar por aí. Por quê? Porque essas coisas elas têm consequências espirituais. Primeiramente para o próprio crente. Se você assumiu a responsabilidade por pagar a dívida de outrem, você vai pagar. Você vai pagar pela sua honestidade, você vai pagar porque você não vai dormir com aquilo, porque você não vai querer o incômodo de uma pessoa batendo na tua porta, te ligando, te mandando e-mail, mensagem, te mandando mensagem no WhatsApp, porque você é devedor, e é uma situação muito complicada. Existe uma pessoa que eu gostaria muito de conhecer pessoalmente, porque essa pessoa ela tem uma dívida muito grande comigo. Eu vou falar o nome dele aqui. É um tal de Joaquim da Silva. A Vera já deu risada aqui. O Joaquim da Silva, eu estou para classificá-lo como um dos maiores devedores do Brasil. Eu não sei por que ele dá um número do meu telefone celular para várias instituições. Então é muito comum eu receber mensagens e às vezes até ligações. Gostaria de falar com o Joaquim da Silva. Eu falei, não é o Joaquim da Silva, eu não conheço o Joaquim da Silva. Por favor, exclua esse número do cadastro, porque ele provavelmente de má fé dá o meu número. Eu acho que não é uma pessoa que me conheça, tá? Então é uma maneira que ele usa para escapar das dívidas. Então é muito comum gente cobrando. E isso já me incomoda tanto. Eu não sou fiador dele, eu não conheço pessoalmente. Eu fico imaginando pessoas que talvez sejam fiadoras dele, devem ser fiadoras, deve haver fiadores, e imagino a vida dele, né? Tendo que driblar, dando telefone falso, escapa daqui, paga uma dívida aqui, faz outra lá. Eu até estranho como é que ainda dão crédito. Eu tô achando que ele vai até o limite, paga o que dá, abre uma outra dívida, e ele está sempre assim já há muito tempo, na verdade há muitos anos. Então é só para ilustrar. Se a gente sabe, só da gente saber que alguém está nessa situação já incomoda, imagine a gente nessa própria situação. Então, o que o crente faz? Ele não aceita. E por isso a gente vai deixar de ajudar as pessoas? Não, a gente nunca vai deixar de ajudar as pessoas. Mas a gente sempre vai ajudar as pessoas dentro das nossas próprias condições. A gente nunca vai tirar da nossa própria boca e nunca vai tirar da boca da nossa família para dar nada para os outros. A gente nunca vai arriscar o bem-estar que a gente adquiriu com o nosso trabalho e entregá-lo nas mãos de alguém. Então, Salomão está falando para o filho dele, corre lá, não deixe essa pessoa dormir. Ele fala assim, não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Olha as palavras desesperadoras de Salomão falando da necessidade que ele vê de que a gente fuja daquilo que pode bagunçar a nossa integridade, pode tirar a nossa paz, pode nos colocar numa situação de endividamento, numa situação de vergonha, numa situação de estar sendo cobrado. E essas coisas, obviamente, afetam a nossa vida espiritual. Então, às vezes, até dentro da igreja, a gente tem que evitar ao máximo, né, esse tipo de comprometimento com os nossos irmãos. Eu já neguei para várias pessoas e vou continuar negando sempre, né? Aí já torna público que eu nunca vou ser fiador de irmão nenhum. E já neguei muitas vezes empréstimo para pessoas que seriam valores que comprometeriam a minha vida, comprometeriam a renda da minha família, me prejudicariam.
E há uma coisa que é muito interessante, um desdobramento aí que há desse tipo de relacionamento dentro da igreja, porque ele estraga o nosso relacionamento com as pessoas, tá? Então, a gente como pastor, além de todos esses cuidados que a gente tem que preservar, a gente não quer acabar com o nosso relacionamento com as nossas ovelhas. Por quê? A partir do momento que alguém te deve dinheiro e não consegue te pagar, o que estabelece a relação entre vocês é aquela dívida. Nada mais vai funcionar. Não vai funcionar aconselhamento, não vai funcionar visita, não vai funcionar repreensão. Tudo vai estar girando em torno daquela dívida que existe. Então você imagina o irmão que deve para o pastor e o pastor precisa dar uma bronca nele porque ele aprontou alguma coisa. Na cabeça dele é porque eu estou devendo ele. Aposto que se eu não tivesse devendo, ele não tinha dito isso. O irmão fica com vergonha do pastor. Geralmente pessoas que entram numa situação dessa, de ficar devendo, endividadas, elas esmorecem na fé cristã. Elas diminuem a frequência dela na igreja porque elas estão ali encarando os seus credores. Então é uma situação espiritual assim muito complicada. E Salomão está prevendo isso, né? Do cuidado do ser fiador. Então, sempre que a gente puder ajudar, a gente vai dar. A gente vai dar. A gente vai ajudar os nossos irmãos nesse sentido. Ou se a gente vai fazer um empréstimo, alguma coisa, vamos fazer dentro daquilo que a gente pode dar para ajudar alguém que esteja passando por uma situação difícil e num sufoco real. Mas muito cuidado para não se comprometer. Muito cuidado, estabeleça limites assim muito claros, tá? Não seja fiador das dívidas dos outros. Beleza. Vamos para a segunda parte aqui que também nos fala muita coisa interessante. Ele toma como exemplo a formiga, né? Não é a primeira vez que a gente vai ver na Bíblia comparações com o reino animal, né? Que os crentes são como as águias, devem ser como as formigas trabalhadoras. Então, ele caracteriza aqui a formiga por algumas coisas muito interessantes. Ela não tem ninguém a dirigindo, é um instinto, né, que os animais têm, e elas permanecem em ordem, mesmo não tendo alguém comandando. Elas antecipam as suas necessidades, guardando aquilo que é necessário, e obviamente trabalham duro, tá? Então elas têm organização, elas trabalham com planejamento e elas trabalham duro, tá? Trabalho duro. Ali, de verdade. Pegam alguma coisa para fazer e fazem de verdade. E aí falam a respeito dos seres humanos, né? Então, se a gente fizer um contraponto com essas três coisas, a gente está falando, em primeiro lugar, da dificuldade que a gente tem até de desobedecer, a facilidade que a gente tem para desobedecer ordens, para questionar, para não nos permitir ser guiados. A pouca atenção que a gente dá para previsibilidade, para antecipar as coisas, por fazer antes, por guardar para os momentos de necessidade, para estarmos preparados para os momentos difíceis da vida. Né? E a outra coisa, a desvalorização do trabalho duro, do trabalho verdadeiro, dedicado, ali focado, feito com dedicação e feito com verdade. E, obviamente, ele diz assim, olha, isso vai ter consequência direta na tua vida, tá? A pobreza vem, a necessidade vem, e você vai sofrer os prejuízos disso. Então, a preguiça, ela é um problema espiritual sério, tá? É lógico, né? Eu gosto sempre de fazer essa observação, porque o que acontece? A gente tem os workaholics aí também, né, que trabalha acima do normal, e isso aí também está errado. Por quê? Porque o descanso, o lazer, um tempo de reflexão, até um tempo de ócio, né? Você tem ali uma hora do dia, um tempo da semana, ali num sábado, sei lá, um dia da semana em que você pode ficar sossegado, em que você não vai realmente fazer nada, isso é bom para limpar o coração, para o seu corpo descansar, para você poder refletir, para você ter ideias, até para você poder contemplar e aproveitar o produto do seu trabalho, porque isso é muito importante, né? Então, isso também é muito importante, tá? Trabalho duro e descanso inteligente são duas coisas que andam de mãos dadas, tá? Gente que só fica o tempo todo trabalhando igual louco e não para, tá errado. Isso aí não é saudável e provavelmente você está semeando, né? Você está semeando para o vento, semeando o vento. Então, Salomão está preocupado com isso. Meu filho, não seja preguiçoso.
Não seja preguiçoso. Por quê? Porque a pobreza vai bater na tua porta. A gente tem uma certa, por causa de várias teologias, por causa do formato social brasileiro, a gente costuma dar como é que eu vou dizer assim, uma glamourizada, né, na pobreza. O que eu estou dizendo? Que as pessoas pobres são indignas? Não, porque eu sou de família pobre, até hoje, até onde eu sei, eu não sou rico, né? A gente lida com a pobreza há muito tempo. Eu fui pastor, por exemplo, dentro de uma igreja que ficava a 150 metros, dava 150 metros, de favelas, de barracos, de gente muito pobre, e essa gente era membro da minha igreja. Então, trabalhando com isso que a gente vê, né, se bem que não foi só no ministério, a gente vê isso ao longo de toda a vida, que há muita dignidade na vida de pessoas pobres. Então, eu não estou falando da pobreza daquela pessoa trabalhadora, organizada, porque a maioria das pessoas pobres, a maioria esmagadora das pessoas pobres são dignas e são trabalhadoras. O que o texto está falando é daquela pobreza oriunda da preguiça, da falta de trabalho, do relaxo, da desobediência, da incapacidade de atender uma ordem, de obedecer a alguma pessoa, de saber que você é uma peça dentro de um sistema maior que precisa funcionar para o bem de todos, inclusive para o bem de si mesmo. Portanto, mais uma vez, estamos falando de algo espiritual, né? Quem trabalha duro, quem trabalha forte, trabalha firme, né? Trabalha para valer, sabe que isso também é algo espiritual, é algo muito importante. E Salomão está mostrando isso. Porque senão você vai se tornar endividado, quer dizer, não é só o fiador que se torna endividado e mal, mas aquele que não trabalha. A gente está cansado de ver exemplos, né, de pessoas aí que elas ficam desempregadas ou elas vêm de uma situação difícil de vida e elas começam ali, ou vende bala no farol, ou faz suco, ou vai trabalhar no que muitas vezes se chama de subemprego, né, por causa dos salários baixos e tudo mais. E a pessoa consegue crescer, ela consegue se desenvolver, ela consegue, a partir dali, estudar, ela consegue dali ter um desenvolvimento, ter um crescimento, sustentar a família dela. Olha, eu já vi isso dentro de ambiente de trabalho, de pessoas que eram muito bem remuneradas, ganhavam salários altos, e elas pegavam dinheiro emprestado com pessoas que eram lideradas por elas. Olha que interessante. Por causa da desorganização financeira, por causa do descuido, por causa de deixar de trabalhar, deixar de desenvolver. Então, quando a gente está falando dessas coisas todas, a gente está falando também de algo que tem a ver com a inteligência espiritual. Alguém que é inteligente espiritualmente, ele sabe a importância do trabalho, né? E o trabalho ele tem uma importância material de sustento, mas ele tem uma importância espiritual. Deus nos colocou nesse mundo também para produzir, para crescer, para trabalhar pelas pessoas, para ajudar as pessoas, para cuidar da nossa família, para pagarmos as nossas próprias contas. A gente que é crente investir no campo missionário, ajudar quem tem necessidade, e nada mais digno, nada mais gostoso, nada mais legal de que quando desses recursos brotarem ou serem produto ou fruto do nosso trabalho. Portanto, estamos falando também de algo espiritual. Tá bom? Então foi isso a nossa reflexão de hoje. Nem fiador e nem preguiçoso. Tá? Nem fiador e nem preguiçoso. Dois ensinamentos aí espirituais, não é? Que tem a ver diretamente com a nossa prática, com a nossa relação com as pessoas e com a nossa família, com as coisas que nós temos. E principalmente algo que tem a ver com a nossa paz espiritual e com o nosso relacionamento com Cristo. Nem fiador e nem preguiçoso. E aí você vê aí, consegue desdobrar, inclusive, todas as coisas que eu disse. Tá bom? Tem pedido aí, Vera? Tive a impressão que eu havia anotando muitas coisas aí. Realmente. Ai, meu Deus do céu. O Nilson trouxe a contribuição dele aqui, né, Nilson? Desculpa eu estar rindo, né? Mas é que eu te conheço, eu sei que Deus te abençoa, eu tenho certeza que nem esse dinheiro e nem esses amigos estão fazendo falta. Tá bom? O Nilson falou, eu já emprestei dinheiro a 2 amigos, perdi o dinheiro
e os amigos. É isso aí. Tá aqui, ó, na prática, na prática. O Nilson está trazendo na prática aqui o que eu disse aqui na teoria. Eu teria muitas histórias para contar assim também, tá? Fiador de ninguém eu nunca fui, eu nunca fiquei nessa situação, porque eu me converti ainda jovem, né? Então já escapei dessas aí. Mas dinheiro que foi e não voltou, essas coisas aí, tem bastante história aí. Vamos lá. Pastor Israel está dizendo aqui para nós que o pastor Josias testou positivo para a Covid-19 e está com sintomas. Tá? Então ele não está assintomático, está sintomático. Vamos orar pela vida dele. A gente viu, sabe que ele já perdeu um parente, né, um tempo atrás. A sogra e a esposa estão doentes. Parece que um outro cunhado está doente, né, pelo que eu acompanho aqui pelas listas. E agora o pastor Josias também está com Covid-19. Vamos orar pela vida do pastor Josias para que ele possa estar com sintoma, mas passar por isso daí e logo, logo voltar aí às suas atividades. A nossa irmã Paula Valentim pediu oração pelo pai dela que está hospitalizado, com os batimentos cardíacos muito baixos, aguardando tomografia para saber aí o que está acontecendo, tá? A gente tem orado por ele, né, frequentemente, né, entre idas e vindas, aí, problemas de saúde, vamos continuar orando por ele. Pedidos da Cida Santos, né, o Alex continua entubado, o senhor José Carlos, que é tio do esposo que estava com Covid em casa, ele sentiu falta de ar por causa da idade também, foi internado. Então, a Lidiane né, tem pedido oração para a gente, pela cirurgia, né, as cirurgias do Juliano. Seria hoje, né, e foi adiado para amanhã, né? É isso, né? E a cirurgia dele foi adiada para amanhã. Vamos continuar orando. Foi um acidente assim, como é que eu posso dizer? Foi grave, porque ele machucou bastante. Mas assim, ele vai passar por cirurgias e a médica falou para ele, não vai perder movimento, essas coisas, mas tem aí tem tempo de recuperação, ele perdeu bastante pele, então a gente tem riscos aí de infecção também. Então, inspira cuidados e vamos orar pela vida dele e também dos médicos. Tá? A Vera tem um irmão chamado Davi. O Davi tem problemas renais já há muito tempo, né? Ele é diabético também. E ele, se eu entendi bem, ele foi fazer exames ontem e ficou internado, né? Então ontem ele não estava sentindo nada, mas era dia de fazer exames e tudo. Ele foi fazer os exames e nos exames falou, já deixaram ele internado. Ele está consciente e tal, mas ele precisa regular o potássio, né, no organismo, algumas coisas dele lá que estavam bastante desequilibradas. Então vamos orar pela vida do Davi, que é um dos irmãos da Vera. Tá? Davi tem quantos anos, velho? 57 anos, né? A Luzenaide, ela veio lutando, né, há muito tempo aí com câncer, e ela estava com um tumor no fígado. Então esse tumor foi eliminado, graças a Deus, um motivo de alegria. A irmã Arani, né, a Jaqueline falando da Arani, né, sua mãe, que é nossa irmã, né, irmã Arani, vai fazer um cateterismo amanhã, 12h30. Então, orar aqui para que ela fique controladinha, tranquila, a pressão sanguínea dela também não suba, porque também sobe em função às vezes até do próprio nervosismo, né, e isso pode ser um complicador para a realização da cirurgia. A irmã Arani, conhecida como a baixinha, né, como ela costuma às vezes se referir a ela aqui, inclusive aqui no Pão das Três. Tá? Vamos orar pela vida da nossa irmã Arani. E já foi vacinada, né? Se eu não me engano, pelo menos a primeira dose ela tomou. E é isso aí. Continuamos orando pela vida dos nossos irmãos aí com Covid. Tá? A Luzia, a Kelly, o nosso irmão Miguel Moura, não é? Aqui nós temos a Ana Lúcia, né, que é sobrinha da nossa irmã Ruth, que está entubada. Já citamos aqui o caso do pastor Josias. Depois vamos dar uma atualizada na vida dos Leites aqui, tá? Já passou um tempinho, eu acredito que eles já estejam livres da Covid. Vamos tentar dar uma atualizada aqui nessa situação. E é isso, tá? São os pedidos de oração que a gente tem para hoje. Covid está cada vez mais perto da gente, né? Afetando pessoas próximas.
A gente na igreja tem tomado cuidados, vamos reforçar aí alguns cuidados também em relação à maneira dos cultos e tudo mais, e aos pouquinhos a gente vai formando os irmãos, mas nenhuma atividade nossa será cancelada, continuaremos fazendo todos os nossos cultos, Pão das Três, cultos pelo YouTube, mas a gente sente que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado aí entre nós, tá? A gente sabe, né, que esse vírus ele é muito mais esperto do que a vacina, ele é mais esperto que a ciência, que o presidente, que o governador, que o prefeito. Os médicos não chegam a um consenso, né? O que a gente faz é escolher quem fala o que agrada, né? Mas eu sempre fico ouvindo os dois lados, né? E eu sei que tem gente boa defendendo dos dois lados, isso só me leva a acreditar de que a gente ainda está, no certo sentido, diante de um vírus aí que tem os seus mistérios, né? Tem gente demais morrendo, batendo recordes de mortes aí diárias. Então, a gente não vai ficar dando uma de valente aí e botando a cara para bater, né? Como a gente costuma dizer, né? A gente sabe que todos nós estamos correndo risco. A gente sabe que o vírus também reage de maneira diferente na vida de pessoas. Tem gente aí com um monte de comorbidade aí que pega o vírus e está vivo e está bem, e às vezes passa pela doença até com sintomas leves. Tem gente aí sem comorbidade indo para a UTI até morrendo. De um modo geral, quem tem comorbidade e fica doente acaba tendo prejuízos muito grandes, inclusive com a própria vida, né? Então a gente tem que ter cuidado, né? Tem que ter sabedoria, orar bastante, tomar todos os nossos cuidados, mas, né, somos humanos e nada do que é humano devemos reputar alheio a nós, tá? Então que Deus nos guarde, nos abençoe. No final das contas, a única coisa em que podemos confiar, só no Senhor, né, é que podemos confiar. Vamos orar então? Pai, muito obrigado a Deus por mais este momento em que podemos interceder pela vida de tantas pessoas, ó Pai, que buscam o Senhor, ó Pai, em oração, por estarem, ó Deus, neste momento vivendo situações difíceis. Começamos pedindo a Tua bênção, o Teu cuidado sobre a vida do Juliano, que sofreu um grave acidente, ó Pai, no domingo, fraturando, ó Pai, diversas partes do corpo, está internado e deve passar, ó Pai, no dia de amanhã por uma cirurgia, que não será a primeira. Será a primeira, Deus, mas provavelmente passará por outras. Eu peço que a Tua bênção esteja com ele, ó Pai, com a vida dos médicos, de enfermeiros, e peço que o Senhor continue tranquilizando o coração da Lidiane, de todos os parentes, até do JJ, Pai, que é criança, mas com certeza sabe do acidente do pai, e também, ó Pai, sente alguma coisa em seu coração, pela maneira como o pai está, as coisas estão acontecendo com o próprio pai neste momento. Cuida da vida do Juliano, e, ó Deus, que as cirurgias, ó Deus, sejam todas elas bem-sucedidas, e que ele possa recuperar, ó Deus, a sua saúde, a sua vida, e possa retornar para casa. Peço pela vida do pastor Josias, ó Pai, que agora está com Covid também, assim como outros familiares dele já tiveram, ó Pai, nos dias passados. Ele está, ó Deus, tendo sintomas, não sabemos, ó Pai, da gravidade, mas pedimos que o Senhor cuide da vida do seu servo, o protegendo, ó Deus, o guardando, o ajudando, ó Deus, a passar, ó Deus, por essa fase difícil, por essa doença tão terrível, e também, ó Deus, abençoando a vida dos médicos, ó Deus, que estão cuidando da vida dele, para que possam medicá-lo, para que possam orientá-lo, e que ele esteja, ó Deus, firme e forte, ó Deus, para passar, ó Deus, por todas essas dificuldades. Abençoe a vida da nossa irmã Arani também, que vai fazer uma cirurgia de catarata amanhã, 12h30, já que está preocupada com a pressão dela, a pressão sanguínea, com as preocupações do seu coração, e que amanhã, ó Deus, ela possa estar tranquila, a sua pressão possa estar boa, e que ela possa, ó Deus, realizar, ó Deus, essa cirurgia, que é uma cirurgia tão importante, principalmente para aqueles que têm uma idade mais avançada, para que possam ter saúde, ó Pai, visual, saúde nos seus olhos, e possam, ó Deus, enxergar e possam ver, ó Deus, as coisas de uma maneira correta. Abençoe a vida, ó Pai, de outras pessoas da nossa igreja que estão com Covid, ou que estão, ó Deus, já na fase final, ó Pai, da doença. Lembramos, ó Pai, da irmã Luzia, do irmão Miguel, lembramos da Raquel, do Lucas, lembramos da Silene, do Leonel, da Letícia, enfim, tantas pessoas, ó Deus, que passaram, estão passando, ó Deus, pela Covid, que o Senhor as livre, que o Senhor as cure, que o Senhor, ó Deus, as abençoe, e proteja também os seus familiares, as pessoas, ó Deus, que estão
que estão à sua volta. Cuida da vida da Ana também, que está entubada. Há outras pessoas na nossa lista aqui também que estão entubadas, que, ó Deus, elas possam ser medicadas e os seus organismos possam reagir, ó Deus, às medicações e ao tratamento que estão recebendo e possam, ó Deus, em breve saírem da sedação, do entubamento e voltarem, ó Deus, à consciência para viverem suas vidas, ó Pai, junto com seus familiares. Continua também nos dando, ó Deus, sabedoria. Oramos, ó Deus, para que aqueles que não adoeceram, ó Deus, que não adoeçam, que o Senhor os proteja. Pedimos que o Senhor também nos dê direção, sabedoria, para lidarmos, ó Deus, com as nossas tarefas diárias, sem corrermos, ó Deus, riscos desnecessários, ó Pai. E, no final das contas, ó Deus, o Senhor sabe, nós sabemos que só podemos confiar no Senhor, no Teu cuidado, e, acima de tudo, sabemos que a Tua vontade, ó Deus, boa, perfeita e agradável, é a única coisa com a qual devemos, de fato, nos preocupar. Mais uma vez, obrigado a Deus por esse momento de oração, pela vida, Pai, de todas as pessoas que foram citadas aqui. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Apareceu alguma coisa aí? Então tá. Vamos cantar um cântico aqui para a gente já partir para quase para o encerramento. Nem só plano teu, Senhor, deixará de se cumprir, que tua palavra diz a respeito de mim, jamais irá cair. Toda criação espera ver tua glória em nós brilhar, e seu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai travar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim, e meu coração está escrito o seu nome. Seguir os teus passos é desejo meu, corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim, eu sigo vencendo como Ele venceu. Eu sigo o destino descrito pra mim, andar em seu reino, andando em vitória, correspondendo ao chamado de Deus. Na minha fraqueza me fortaleci, na tua presença, Senhor. Na tua palavra encontro poder para ser mais que um vencedor. Eu tenho a marca de Cristo em mim, em meu coração está escrito o seu nome. Seguir os teus passos é desejo meu, corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim, eu sigo vencendo como Ele venceu. Esse destino descrito pra mim, andar em seu reino, andando em vitória, correspondendo ao chamado de Deus. É isso aí, marcas de Cristo. Nenhum só plano teu, Senhor, deixará de se cumprir. O que tua palavra diz a respeito de mim jamais irá cair. Aí vem um texto lá de Romanos que eu gosto bastante, né? Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Nisso teu empenho a minha vida, nenhuma pedra vai clamar em meu lugar, né? Um texto que Jesus deixou aí que se os homens não falarem, as pedras clamarão. Mas não vai ser necessário, né, irmãos? Porque a gente não vai se calar. Nós vamos continuar pregando, vamos continuar ensinando a palavra de Deus. Então Deus possa abençoar os irmãos. Hoje é terça-feira. Amanhã não tem Pão das Três, porque tem o nosso culto às 20 horas pelo YouTube. E voltamos então na quinta-feira com o pastor Márcio Sarraf, que tem trazido aí reflexões aí baseadas em Gálatas, que tem edificado muito a nossa vida. Que Deus possa abençoar a vida de todos os irmãos e até mais.